Ok. Então, vamos lá. Ok, então, o sistema, então, é uma bomba de calor, de Carnot, ok? Então, isso é importante. Importante aqui, tem duas coisas que a gente vai usar nesse problema. Bomba de calor, ou seja, é um refrigerador, mas que funciona como bomba de calor. A gente vai lembrar o que é isso, é um detalhe, né? É de Carnot, okay? Então é um ciclo de Carnot reversível, usa essa substância como fluido de trabalho, e aí a gente tem que o calor. Então, o ciclo de Carnot, você tem transferência de calor do fluido de trabalho à temperatura alta, então esse aqui é do fluido de trabalho para o ambiente, e bom, a gente vai ver como que funciona. E ele ocorre, ou seja, a temperatura alta aqui é 35 graus, e ele muda de vapor saturado para líquido saturado, ok? E a gente sabe que a outra transferência de calor, que agora do ambiente para o refrigerante ocorre a 0 graus Celsius, a gente quer mostrar esse ciclo no diagrama TS. Então, é um pretexto para fazer, ok? Mostrar esse ciclo de Carnot no diagrama TS. Eu vou desenhar aqui como o funcionamento. Então, você tem aqui um reservatório a temperatura alta, né, que eu vou colocar aqui, que é T, vou botar TH, né? Você tem esse reservatório a temperatura alta, e aí você tem outro, que eu vou colocar aqui, a temperatura baixa. Ok? Que a gente chama de low, ok? High e low. Então, esse aqui é TH superior a TL. E aí você tem aqui, você já sabe que é um refrigerador que funciona no ciclo aqui, nesse sentido. Então, você retira calor aqui do reservatório a temperatura baixa e você injeta no reservatório a temperatura alta, ok? E para conseguir fazer isso, você tem que fornecer trabalho W, ok? Então, dependendo do que você quer fazer com esse refrigerador, esse ciclo de refrigeração, então você chama isso de refrigerador ou de bomba de calor. Refrigerador, você quer tirar calor da câmara fria, ok? O seu freezer, a sua geladeira. Bomba de calor, você quer injetar calor no ambiente quente. Então você tira, por exemplo, você está num lugar, ok? Num lugar frio, e aí você quer usar uma bomba de calor para aquecer um ambiente, uma casa. Então você tira calor do lugar frio, ok? Que é um reservatório, ok? A temperatura é muito baixa. E aí você fornece trabalho e você ok. Infelizmente eu vou ter que resolver um problema ao lado, ok? E aí você, então, a bomba de calor que interessa é SQH, no refrigerador que interessa é SQL, ok? Mas fora isso, o funcionamento é o mesmo. Então, vamos lá para o A, a gente vai fazer desenhar um ciclo no diagrama TS, ok? Então, vou desenhar os eixos primeiro, ok? Então, a gente coloca no eixo vertical, eu vou colocar a temperatura, e no eixo horizontal, eu vou colocar a entropia específica, no caso, né? A entropia específica. S e aqui T. Como eu já sei as duas temperaturas, eu vou colocar aqui que elas estão dadas em graus Celsius. Então, eu tenho a temperatura alta, que é 35 graus Celsius, ok? E tem a baixa, que é zero. Vou colocar aqui, ok? E aí tem o zero. Então, eu vou desenhar aqui o meu... Né? Ah, tá horrível. Aquele
né, aquela curva de saturação, né, que desse lado aqui, deixa eu colocar, desse lado você tem o líquido saturado, ok? Ou seja, e desse lado você tem a entropia saturada, o vapor saturado, desculpa. E aí, bom, a gente não demonstrou isso aqui, mas é a mesma, eu acho que eu mostrei na aula, ok? Um diagrama TS com algumas isobáricas, ok? Algumas isentalpias, ok? Algumas curvas de valor constante para outras propriedades, né? Que a gente pode colocar num diagrama TS assim, tá certo? Então, a gente tem assim, e a gente sabe que o ciclo é um ciclo de refrigeração, vai ocorrer, ok? Vai ser através de troca de calor entre o fluido de trabalho, ok? E o ambiente. Um ambiente ou outro, né? Então, inicialmente, o que a gente sabe é que o fluido está a 35 graus, ok? Então, eu vou começar. E diz que ele passa de vapor saturado para líquido saturado. Então, eu vou colocar como primeiro estado, esse estado aqui, que é aqui, né? A gente quer saber aqui, fazer o ciclo. Então, ele sai daqui, vapor saturado, e ele vai trocar calor, então, a 35 graus, ok? Com que é aqui, né? A TH é 35 graus. E esse aqui, esse processo de troca de calor, ok? Ele vai passar de vapor saturado a líquido saturado, no estado 2 é aqui, e aí vai ser um processo isotérmico, né? A temperatura constante, e também isobárico, a pressão constante, a gente sabe disso aqui, né? Então, eu vou colocar aqui essa primeira parte do processo, ok? Então, aqui não tem dificuldade, eu espero que vocês não tenham, ok? Poderia deixar vocês. A segunda parte do processo é um ciclo de Carnot, né? Então, o que acontece no ciclo de refrigeração, ele passa desse estado de líquido saturado a temperatura alta, ok? E pressão alta, ok? Para outro estado de menor temperatura e menor. Na verdade, a temperatura vai ser essa temperatura TL, né? E também pressão baixa, ok? Então, ele vai para baixo. Como é que ele vai para baixo esse processo de 2 para 3 é um processo adiabático. Então, onde vai ser o estado 3, ok? De diminuição da pressão e da temperatura desse refrigerante na bomba. Particularmente em termos de entropia, né? Como vai ser a variação de entropia entre o processo 2 e o processo 3? Ela vai ser negativa, ela vai ser positiva, ela vai ser nula, a variação, como é? Vai ser negativa. Vai ser negativa. Alguém tem outra? Então, eu vou escrever aqui. S2, não, S3 menos S1, vou escrever aqui. Negativo. Então, essa aqui foi uma proposta. Alguém tem outra proposta? Alguém acredita que ela pode ser positiva? Nula? Ô, professora, no caso, ele está saindo de um vapor saturado para um líquido, né? Bem, eu não disse isso, né? Ah, sim. Ela pode ser positiva, professora? Você diz que ela pode ser positiva? A variação de... desculpa, aqui eu botei S1, mas é S2, né? Ok. Bom, a pergunta é essa, ela pode ser positiva, negativa ou nula? Como é um processo de Carnot, né? Eu coloquei aqui. Então, o processo é adiabático, ok? Então, o processo de 2 para 3 é um processo adiabático. Ok? Então, como é um processo adiabático? Você tem que, a cada processozinho, ok? Você vai ter um ΔQ, uma troca de calorzinha, você vai mudando a temperatura bem devagar, lembram como é que isso aqui é feito?
E essa variação de calor, a cada momento, ok? Ela vai ser igual a zero, porque é adiabático, não é? Ok, então isso aqui é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente sabe, porque é adiabático. Bom, já escrevi aqui, ok? A outra coisa que então, a gente sabe que o processo é reversível, porque é um reversível, ok? É um processo é um refrigerador, uma bomba de Carnot, ok? E aí, como é reversível, vocês lembram da relação entre ΔQ e ds, a cada passo, né? Então, a definição de ds que a gente fez para o ciclo reversível, por definição, a gente chamou de entropia, ok? Essa relação aqui dQ sobre a temperatura a qual ocorre essa troca de calor, tá certo? E esse aqui, não esquecer de escrever que é para um ciclo, para um processo reversível, tá bom? Então, a gente está nesse caso de processo reversível e adiabático. Então, ds, a cada momento, a cada processozinho, para ir de 2 para 3, ele é igual É zero, professora. a zero. Ok. Está bem baixinho o seu som, não estava ouvindo. Ok. Então, quando você vai integrar, aí você tem que o ΔS, S3 menos S2, ok? Você vai integrar de 2 a 3, ok? Essa propriedade ds, ok? Então, vai ser igual a zero, ok? Então, isso aqui quer dizer que a variação S3, não quer dizer que S3 seja nulo, obviamente, nem S2, mas a variação entre os dois é zero, ou seja, a entropia do estado 3 é a mesma que o estado 2, ok? Inclusive, eu acho que eu comentei o ciclo de Carnot, talvez para a máquina, no diagrama TS, ok? Então, vamos lá fazer. Então, eu vou descer direito, assim, tá certo? E aí, eu vou parar aqui, porque eu sei que a temperatura final é zero, ok? E aí, eu vou continuar só com os tracinhos aqui, tá? Tá horrível esse daqui. Fazer os tracinhos, só para dizer que esse aqui é S2, que é igual a S3. Tudo certinho? Entenderam? Então, esse aqui é de 2 para 3, ok? Aí depois, a 0 graus, desculpa, a 0 graus, o que a gente tem? Ele vai transferir calor a 0 graus, ok? Do ambiente para o fluido, ok? Então, o fluido, se ele fosse, ok? Se ele fosse líquido saturado, ok? Aí, se transferisse calor suficiente, ele poderia ir até 100% de vapor. Mas aqui, na verdade, o que você tem nesse ciclo é que quando ele volta a esse estado 3, é uma mistura, né, de líquido a baixa pressão, baixa temperatura, mistura de líquido e vapor, ok? Então, a gente tem S2 igual a S3. Então, o seguinte para 4, então, ele vai seguir, é um processo a temperatura constante, é Carnot, ok? Então, deixa eu colocar aqui. Então, eu sei que ele ocorre a temperatura constante e até onde eu vou? Eu vou parar aqui porque o quarto e último processo também é um processo adiabático, ou seja, e também é reversível, então também vai ser a entropia constante, né? Então, eu vou fazer aqui, descer aqui para que coincide, ok? Então, aqui é o estado 4, ok? E o ciclo, então, vai ser assim, ok? E aqui a gente tem S1, que é igual a S4, ok? Então, desenhamos o ciclo. Lembram que com esse diagrama TS, um ciclo de Carnot do diagrama TS, acho que eu fiz para a máquina, mas essa aqui é só a inversão do sentido, né, do funcionamento. Então, a gente viu que podia...
Alguém está falando? A gente viu que o que é essa área aqui, né, para um processo reversível. A integral a gente diz que esses dois são processos, ok? Adiabáticos não tem troca de calor, mas aqui obviamente tem, né? Então, a gente viu que a integral, ok? Sobre o ciclo de TdS, ok? TdS. Então, você mantém aqui. Tudo vai acontecer. Aqui vai ser zero. A contribuição daqui vai ser negativa. Menos TH. Essa aqui é TH, né? Menos TH vezes, aí você faz toda a área abaixo, né? Aqui é 0 Celsius, não é 0 Kelvin. Então, tem que ir até o 0 Kelvin, né? Assim, é menos aqui o sinal. Menos H vezes S1 menos S2, ok? Não. É isso. Ok? Menos. Então, o que a gente tem aqui é TL fator de S1, S2. Ou seja, lembram? Essa aqui é. Essa é a troca de calor total, ok? E aí, lembrando também da primeira lei, então, no diagrama TS, ok? No ciclo de Carnot, você visualiza diretamente o trabalho o calor total trocado, que é também o trabalho, né? Que tem que fornecer. Ele é negativo, tá certo? Negativo porque aqui é maior do que aqui. Isso menos isso vai ser negativo, ok? Primeira lei, W é igual a QH menos QL, ok? Ok. QH negativo, QL positivo. Ok. Bom, a gente desenhou então o ciclo no diagrama TS. Aí depois tem que calcular o título no início e no término do processo isotérmico a 0 graus. Então, vocês podem verificar que, de fato, ok, é uma mistura aqui no início do processo de trocar de calor a baixa temperatura, no estado 3. É uma mistura com um certo título, ok? Mistura vapor líquido. E no estado final, ok, da troca de calor, também é uma mistura com um título maior, né? O título aqui é maior, ou seja, a contribuição a massa de vapor aqui é maior, ok? A massa relativa de vapor é maior aqui do que aqui. Então, a gente sabe que X4 é maior que X3, mas a gente quer calcular. Então, como é que a gente faz? Bom, é tabelado, né? Então, vamos procurar a tabela desse gás. É porque eu tinha escrito lá qual é a tabela, mas eu não me lembro. Eu não consigo abrir o meu arquivo. Aqui deve ser a B, né? São as tabelas B que tem, não me lembro, 410A superaquecido. Aqui, pronto, começa aqui, ok? Na tabela B41, a gente tem os dados desse refrigerante saturado. E aí, com isso, o que a gente vai poder fazer? Saturado vai me dar tudo o que eu preciso saber, ok? Sobre ele, ou seja, essas grandezas, ok? Volume específico, energia interna específica, entalpia específica e entropia específica, ok? Então, eu vou procurar já aqui. Eu não tenho informação suficiente aqui para eu tenho 0, mas eu não sei o volume específico, né? Porque então, onde eu posso saber qual é a entropia,
ok? Então, é aqui, né? Se eu conheço a entropia aqui, eu sei a entropia aqui, aí eu posso calcular, ok? Eu posso calcular. Deixa eu ver o que a gente sabe sobre ele. A gente não sabe nada sobre a pressão, ok. Então, vamos lá. Na tabela B41, eu vou procurar o quê? Vou procurar saber qual é a entropia de líquido saturado a 35 graus, ok? Então, 35 graus é aqui, ok? 35 graus. Então, eu tenho o volume específico, aqui é a energia interna, aqui é a entalpia, e aqui eu tenho a entropia, né? Aí eu teria que escrever... Eu vou pegar, como eu já fiz, ok? Eu vou pegar no que eu já fiz, porque senão fica complicado sair da tela para pegar. Só um minutinho. Ok, então eu vou copiar e colar aqui, né? Ok. Tá bom? Então, como eu falei, vocês pegam a tabela 4, tabelas B4, ok? Essa aqui vai ser a B41, ok? Desse refrigerante saturado, ok? E aí vocês podem já pegar todos os dados que interessam, a entropia de líquido saturado a essa temperatura, a entropia de vapor saturado, e aqui vocês lembram que às vezes nas tabelas tem a diferença entre os dois. Se você fizer isso aqui menos isso, vocês vão obter essa aqui. Às vezes tem um plano de arredondamento, né? Então, S de líquido saturado, ok? S2 é igual a S3, S2 e S3, e S do vapor saturado a 35, obviamente, é S1, que é igual a S4, ok? Então, como a gente conhece agora? Sim, pode falar. A senhora não está mais compartilhando. Ah, desculpe, é verdade. Ok, então eu vou refazer minha... Ai, tem alguém querendo entrar aqui. Ok, então como eu estava falando, vocês vão procurar na tabela B4, as tabelas B4, então, e aqui a tabela B41 para esse refrigerante que a gente está usando, o refrigerante saturado. Então, vocês têm todos os dados de volume específico, ok? Energia interna, entalpia e entropia, ok? A essa temperatura, ok? Passando de uma fase para outra, ou seja, aqui, né? Então, vocês sabem todos esses valores para o líquido saturado e todos os valores para o refrigerante com vapor saturado, tá certo? E aí a gente olha, então, qual é o valor de SL aqui, SV aqui, ok? E a gente sabe que são iguais a esses valores aqui de entropia para o estado 3 e para o estado 4, ok? Então, foi o que eu escrevi. S2 igual a S3, e na tabela a gente anota aqui, S1 igual a S4, esse aqui, S2 e S1 achei da tabela, e aqui, agora eu escrevo, tá certo? E aí, como é que eu vou achar o título? Que a pergunta é, calculo o título. Como é que eu faço? O título, né, a massa do vapor sobre a massa do vapor mais a massa do líquido, né? É. E aí, a partir dessa definição do título, lembram?
o título é a massa do vapor sobre a massa total, né? E aí você escreve aqui, esse aqui em função dos valores de volume específico, ok? A gente começou com volume específico, né? Então, vai ser a massa é o quê? É a massa vezes... Desculpa. Só fazer a revisão, né? Massa do vapor, volume específico do vapor. Ok? Mais... Não, só. Sobre massa do vapor. É isso, né? As dimensões. Quilograma vezes... ok, vai ser uma razão de volume. mVap, VV, mais mliq, VL, não é? E aí, você manipulando esse aqui, ok? Vocês vão achar, ok? O que vocês podem lembrar é que o título, quando vocês têm aqui toda a região aqui de saturação entre o líquido e o vapor, ok? Então, aqui, particularmente, eu posso escrever aqui. Aqui é SL a 0 graus, obviamente, né? E aqui, SV a 0 graus, aqui é diferente, né? Então, quando você tem a diferença entre os dois, qual é a definição do título? Como é a razão das massas, aí é também a razão aqui das entropias específicas, ok? Porque é só multiplicar pela massa. Então, é essa daqui, ok? Dividido por tudo isso, ok? Então, vai ser igual a S2 menos SL, ok? Sobre SV sobre SL, ok? Se for, por exemplo, eu vou escrever isso aqui para todas as grandezas que a gente viu, ok? Então, X, vocês podem, ok? Continuar aqui fazendo. E aí, por exemplo, com os volumes, vocês vão ver o quê? Que é V volume, ok? Do estado, menos do líquido saturado, sobre volume do vapor saturado, menos volume do líquido saturado, ok? Vocês podem também encontrar, ok? Com o mesmo raciocínio, que é, aqui a gente está com a entalpia, ou a energia interna. A energia interna, realmente, da mistura, menos o L sobre o V menos o L, ok? E aí, como a gente tem aqui a entropia que nos interessa, então X vai ser igual a S, eu vou escrever com letra, ok? S do estado da mistura, e aqui vou chamar esse S de quê? Vou chamar ele de, por enquanto, não, depois eu vou calcular aqui. S menos SL sobre S menos SL, desculpa, SV menos SL. É toda a extensão dessa SV menos SL, ok? Então, isso aqui vai ser válido para o estado 3 e também para o estado 4. Então, vamos calcular x3 igual, ok? A gente conhece a entropia, conhece, né? Vai ser S3, que é igual a S1, menos, e aí vocês têm que escrever, deixa eu... Aí tem que pegar a tabela de novo. Eu acho que eu vou copiar e colar o que eu fiz. Ok? Mas até agora, entenderam? Sim, professora. Ok. Desculpe, eu acho que eu não... Sim, estou gravando ainda. Tá gravando sim. Ah, tá certo. Ok. Pronto, então eu vou copiar isso aqui para colocar. Como o raciocínio é o mesmo para... o estado 3 e o estado 4, então a gente... Ok. Aí eu coloquei aqui, ok?
Então, é isso que eu tinha escrito, né? X3, ok? É isso. Ah, apaguei, sim. Ok, X3 vai ser igual a S3 menos SL, ok? Dividido por SV menos SL a 0 graus, ok? E aí eu escrevi tudo que eu peguei. Essa aqui é da tabela. B4, ok? E aí eu achei X3 da ordem de 24%. E como a gente vê no gráfico, apesar de ele ser muito qualitativo, ok? X4 é maior que X3, é 91%. Então, no início do processo de troca de calor com o ambiente frio, ok? Você tem uma mistura, ok? De 24% de massa de vapor, ok? 24% de vapor, ok? E aqui 91% de vapor depois da troca de calor, ok? E aí, esse aqui, então, responde ao item B. E aí, para terminar, a gente quer saber o coeficiente de rendimento do ciclo, ok? Sabe? O coeficiente de rendimento do ciclo, que é o C, aí chama de COP, né? O ciclo. Dependendo do tipo de máquina que você tem, enfim, de refrigerador, como aqui é uma bomba de calor, a gente vai pegar aqui, aí eu vou chamar de beta, ok? E aí, dependendo do que você quiser, se for um refrigerador, você vai calcular esse rendimento como sendo, você está interessado em saber quanto de calor você retira da câmara fria, por exemplo, do seu refrigerador. Na bomba de calor, o que vai interessar é, pelo que você fornece de trabalho, quanto é que você vai conseguir injetar no ambiente quente, ok? Então, esse coeficiente de rendimento vai ser QH sobre W para uma bomba de calor, ok? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui QH sobre W, ok? E aí, a gente conhece QH. Particularmente aqui é um ciclo de Carnot, né? Então, a gente pode escrever aqui qual é a relação entre o trabalho, não tem H, o trabalho, pela primeira lei, né? O trabalho é QH menos QL. Então, eu posso escrever aqui que é QH sobre QH menos QL. E aí, é um ciclo de Carnot e a gente tem essa relação essa escala de temperaturas absoluta que a gente obtém com esse ciclo de Carnot, e a gente pode substituir diretamente o que? QH por TH e QL por TL. E aqui a gente tem, com a temperatura TH é a alta, então é 35 mais 273, ok? Kelvin. E aqui, tanto faz, eu não preciso somar, eu só vou escrever aqui que é 35 menos 0, né? E aí eu vou escrever Kelvin também, porque aqui é graus Celsius, é 0 graus Celsius, mas no final vai dar a mesma, ok? E aí vocês têm, eu não me lembro, eu tenho ele aqui, deixa eu ver, 8,8, ok? Ok. Professora, a senhora pode só subir um pouquinho para a letra B, só para eu anotar um que eu perdi? Eu vou disponibilizar esses slides, né? Eu vou. Ah, vai, né? Então tá certo. Vou mandar para você quando terminar. Tá bom. Obrigada, viu? Ok? Mas aí nada que vocês, ok? Não possam fazer, né? Ok. Eu queria comentar alguma coisa sobre isso. Deixa eu ver. A gente chegou aqui a coeficiente de rendimento. Eu não me lembro o que eu queria falar. Ok, então vamos lá para o exercício seguinte. Ok? Sim, eu queria comentar sobre o fato que você vê o rendimento que você vê graficamente aqui, porque eu falei que aqui é o trabalho, ok? Nesse retângulo, ok? E aí você vai ter, você quer isso o menor possível, na verdade, né?
O QH é aquele retângulo que vai até embaixo, né? Temperatura até embaixo, ok? Então, ele é grande, e aí você vai dividir S pelo trabalho, né? Então, você quer muito calor fornecido, ok? Com pouco trabalho. Então, se você aproximar, ok, para essa mesma temperatura que você quer no ambiente, então, obviamente que você vai ter um trabalho menor, ok, se você subir aqui, se o ciclo, ok, de transferência de calor aqui for a uma temperatura maior, porque você vai ter isso, que é W vai ser pequeno, e o QH vai permanecer o mesmo, não é? Ok. Aí vamos lá para o seguinte. Aí você tem aqui um problema que é um problema com ar, ok? No interior de um conjunto cilindro-pistão. Esse ar está inicialmente à temperatura ambiente, 27 graus Celsius, e a pressão de 300 kPa, ok? No interior de um conjunto cilindro-pistão, só para lembrar a vocês que, como não tem outras indicações, mas na verdade um problema da prova, se fosse, eu acho que eu diria claramente que o pistão está livre, né? A gente tem que saber como está o pistão. Cadê meu mouse? Então, o pistão está livre de movimento. Então, isso quer dizer o quê? Em termos de pressão a qual esse processo vai ocorrer. Como a pressão. Por exemplo, nesse processo, a gente vai aquecer, ok? É aquecido até 500K. Aqui ele está em 300, né? Essa aqui é 300K. E aí vai ser aquecido até 500K. E aí, ele está aqui a 300 kPa, aí você aquece ele. O que vai acontecer com a pressão? Vai aumentar? O que vai acontecer com o volume? Então, vamos lá. Vou colocar aqui a pressão, a temperatura primeiro. A temperatura do primeiro estado, T1, é igual a 27 graus Celsius, igual a 300 Kelvin, ok? E aí a pressão, P1, é igual a 300 kPa, ok? O volume, eu não sei, ok? Não é dado nada aqui. No estado 2, ok? O que a gente sabe é que a temperatura é 500 Kelvin, ok? A pressão P2, a gente não sabe, ok? É só o que a gente sabe, né? Que a gente tem que calcular o calor transferido durante esse processo de 1 para 2. Então, vamos começar? Talvez a gente não precise desse dado, né? Então, como é que a gente pode fazer? Primeiro, eu não fiz isso aqui no problema anterior, mas aqui se justifica mais. A gente vai dizer, determinar qual é o nosso sistema, ok? Qual é o nosso sistema aqui? Vai ser, ou seja, a nossa superfície de controle. Eu vou pegar aqui, ela é uma superfície ela é móvel, né? Ela pode mudar. Se o pistão descer ou subir, o volume vai diminuir, aumentar, tá certo? Essa aqui é a superfície de controle e não tem massa atravessando essa superfície de controle, não é? A gente só vai ter variação aqui. A gente vai poder transferir calor e realizar trabalho, ok? Então, trabalho vai ser calor vai ser aqui, eventualmente, né? Inclusive, a gente vai fornecer calor ao sistema, e o trabalho também vai poder ser realizado aqui, tá bom? Mas não tem massa atravessando essa superfície de controle. Então, é um sistema de controle, ok? É uma massa de controle. Sistema, massa de controle, ou seja, uma massa constante, ok? Ok? A gente tem que M é constante. Não tem massa entrando nem saindo pela superfície de controle. Ok, depois que definiu o sistema, ok, a gente vai escrever a primeira lei, que a gente chama de a equação de energia, ok? Então, definir o sistema, escrever a primeira lei. Então, o que a gente sabe sobre essa primeira lei? A gente sabe que a variação de energia
interna, ok? Vai ser igual a quê? Aí eu vou escrever aqui o 2 menos 1. Hã? Não é que é menos o trabalho, né? Vai ser o calor transferido menos o trabalho realizado, ok? Então, essa aqui é a primeira lei. Como não tem entrada nem saída de massa, vocês lembram que a gente não tem aqui aqueles termos, ok? Bom, de entrada e massa entrada e saída de massa que vão trazer, ok? A massa que entra, ela traz energia interna também, e a massa que sai, ela leva energia interna. Aqui não tem, então é só isso, ok? E aí, como? Aqui eu vou fazer um diagrama TS. Então, eu vou falar de entropia, ok? Então, I. Aí, eu vou falar aqui da terceira lei, e aí é a equação da entropia, ok? Como é a equação? Delta S é igual a S1, desculpa, S2 menos S1, ok? É igual ao quê? Calor, a integral do calor sobre a temperatura. É a integral de 1 a 2 do calor, ok? Troca de calor num processo, ok? Variando bem pouquinho a temperatura, ok? Sobre a temperatura, ok? Mais o quê? Mais a entropia gerada. Isso, mais a entropia gerada, ok? Tá bom? Não esqueçam desse aqui, porque a priori eu não sei se é um processo reversível. Ok? Então, a variação de entropia, ela é igual a essa integral somente se for reversível, ok? Então, esse termo aqui é o termo realmente de troca de energia, de calor, desculpa, com o ambiente, né? Você tem o seu volume de controle aqui, a sua massa de controle, e aí você tem um ambiente aqui. Então, essa aqui é troca de calor com o ambiente, tá certo? A temperatura T. Aqui, você tem... E aí, se o processo for reversível, é só isso. Aqui a gente não vai ter geração de entropia dentro do sistema. Mas se o processo é irreversível, então toda a variação de entropia, ok, que vai continuar sendo essa, aí não tem como escapar, mas aí essa transferência de calor vai ser menor do que se o processo fosse reversível e a variação de entropia, ok, vai ser positiva. Lembram que esse aqui só pode ser positivo. Você não pode ter entropia que some, ok? Dentro de um volume assim, tá certo? Ela só pode aparecer, ok? Enquanto que esse daqui pode ser positivo ou negativo, ok? Dependendo se é fornecido por ou para o sistema. Mas esse daqui é positivo, tá bom? Ok. Ok, então o que a gente quer saber aqui, primeiro é... fazer um diagrama TS também. Então, vamos lá, TS. Então, eu vou fazer... Aqui não é um ciclo, é um processo, ok? Então, eu vou desenhar aqui o eixo vertical, que vai ser a temperatura, o eixo horizontal, que vai ser a entropia. Temperatura. Entropia específica, no caso, né? A gente não sabe nada sobre esse ar. Ok. E aí, a gente tá... É ar 27 graus Celsius e 300 kPa. Vocês podem procurar nas tabelas, mas você acha que esse ar na forma de líquido, é uma mistura, como é? Vocês lembram como fazer? Se a gente está longe das condições críticas, né, da temperatura crítica e da pressão crítica, ok? A chance, aqui a pressão é relativamente baixa ainda, e a temperatura, ok? É muito mais alta do que a temperatura crítica. Então, não, qual é a temperatura crítica? Eu vou abrir a tabela A.
tabela A. Deve ter, só verificar aqui, constantes críticas. O ar não está aqui, mas essencialmente nitrogênio o ar, né? Temperatura 126, temperatura baixa 39. Pressão 339 megapascal. Pronto, ok. Então, a temperatura, estou olhando aqui, como eu não estou compartilhando, essa aqui é a tabela A2, então o ar, o nitrogênio, particularmente, okay, que é o maior componente, né, do ar, então ele tem temperatura crítica de 126,2 Kelvin, ok? Então é muito frio, e uma pressão crítica de 339, ok? Então, onde é que eu estava? Aqui. Essa temperatura de 300 Kelvin, que é a temperatura ambiente, 300 kPa, que é um pouquinho maior do que é tipicamente 3 atmosferas, né? Mas não é uma pressão muito baixa, e ela é muito menor do que a pressão crítica. Então, a gente já tem, a essa temperatura, um gás ideal, ok? Vocês podem verificar, mas é um gás ideal. E aí, quando a gente vai aquecer a 500, ok? A gente também vai ter um gás ideal, tá certo? Então, mais ainda, porque a temperatura é mais alta, e a pressão, como é a pressão? Ela aumenta, diminui, como é? Aumenta. Isso? Sim, pode falar. A pressão aumenta, diminui, permanece constante? Ela aumenta, né, professora? Hã? Ela aumenta, não? Oh. Não, mas você vê que é bom repetir as coisas, porque isso aqui eu já falei várias vezes, ok? Eu não sei quem falou, não estou vendo, e não tem problema em responder essa aqui melhor do que não querer responder, ok? A ideia é que se você pegar, lembra como é que a gente faz? Se você pegar como sistema, assim, para aplicar as leis de Newton, você pega o pistão e ele é livre de subir e descer. Vamos dizer que ele tem massa desprezível, ok? Então, no estado 1, ele está em equilíbrio nessa posição, tá certo? No estado 2, como a gente está fornecendo calor aqui, ok? Ele vai aumentar, ok? Ok? O volume vai aumentar, o gás vai realizar trabalho, e então ele vai de novo, no estado 2, estar no equilíbrio. Quais são as forças aplicadas a esse pistão? Em cima, ele tem a pressão atmosférica, ok? Que não mudou, não é porque você está trabalhando com esse gás, né, esse ar, que vai mudar a pressão atmosférica. É uma atmosfera, ok? Então, aqui você tem a pressão atmosférica, ok? E aqui a pressão, a força F é igual à pressão atmosférica vezes a área do pistão, que não mudou também durante o processo, ok? E embaixo, ok? Você tem a força de pressão, que é a pressão exercida pelo gás, ok? Vezes essa mesma área, ok? E no equilíbrio, essas duas forças são iguais, tá certo? Na verdade, não é a pressão atmosférica, aqui vai ser, é a pressão atmosférica mais o peso, mais uma força, ok? Porque aqui é 300 kPa. Se fosse 100 kPa, aí seria a pressão atmosférica, mas é maior. Então, tem vários pesos, por exemplo, em cima, ok? Então, vou colocar aqui a pressão vezes A mais, ok? Esses pesos. Então, pode ser a pressão atmosférica, ok? E esses pesos, ele tem um peso que eu vou chamar de P bolinha, ok? Mais P bolinha, ok? E aí você que controla a pressão, porque você pode adicionar pesos aqui, e aí você vai aumentar o peso, ou seja, você vai aumentar a pressão ou diminuir a pressão tirando as bolinhas, ok? Mas o fato é que aqui a única força para baixo é a força de pressão do gás, tá certo? Então, como você tem isso, ok? Isso mais isso igual a pressão, essa aqui é constante, então essa pressão vai ser constante, ok? Então, se o pistão é livre de subir ou descer, se não tem nada para impedir ele de descer, ou aqui
para impedir ele de subir, você pode colocar alguma coisa, um prego lá que vai impedir ele de subir, e aí a pressão ela pode aumentar no gás, porque o pistão não consegue mais subir, ok? Então, o volume não vai parar de aumentar, aí você só vai aumentar a pressão, né? Então, isso é um processo a pressão constante, ok? P2 igual a P1 é igual a 300 kPa, tá certo? Aqui, às vezes, a gente muda essa pressão porque a gente coloca uma força a mais, que é, por exemplo, uma mola, né? Então, uma mola que exerce uma força, né, que vai depender, inclusive, da posição do pistão, né? Para simplificar as coisas, ok? Mas quando não tem força elástica, quando não tem, então ela é constante. Alguém quer falar? Ok. Se não quiser falar, pode fechar o microfone, porque tem barulho, tem ruído. Ok. Então, é um processo a pressão constante. Vocês sabem como representar um processo a pressão constante? Aqui, a gente pode olhar no que a gente já fez, ok? Então, eu sei que vai ser aqui a uma temperatura aqui, ok? E o outro vai ser a uma temperatura aqui. E parece uma... Bom, não está muito feio, mas não é uma reta, ok? Essa aqui, e aí continua, e aí esse seria P igual a 300 kPa, ok? Essa temperatura aqui, esse aqui seria o estado 2. Essa aqui, a temperatura seria 500. E essa temperatura aqui seria 300, ok? E aqui a gente tem S1. E aqui a gente tem S2, ok? Então, o nosso processo aqui é esse. Vou fazer ele. Nosso processo. Esse daqui. Depois, eventualmente, eu vou mostrar como obter exatamente essa curva, mas eu acho que não é necessário, ok? E aí, agora, vamos determinar o calor transferido. Então, a gente tem esse calor transferido a partir da primeira equação, a equação de energia, ok? Então, Q12, ups, vai ser igual. Aqui vai ser igual a U2 menos U1 mais W12. A variação de energia interna menos U1 mais W12, ok? E aí, vamos lá. É igual, ok? Tudo vai ser em termos, ok? Vou escrever em função das grandezas específicas, U2 menos U1. E aqui, bom, antes de falar de grandezas específicas, ok? Ok, vamos calcular primeiro esse delta U, ok? Vamos calcular delta U, que é esse aqui, né? Delta U. Então, vamos lá, delta U é igual a... Como é que eu vou calcular delta U? Hello? É o 2 menos o 1, né, professora? Sim, mas aí como é que eu vou calcular o 2 menos o 1? Seria primeiro, tipo, seria a massa vezes a entropia específica, no caso, né? Para cada caso, no 1 e no 2. E a massa eu acho que dá para a gente descobrir se for um gás ideal, mas não é, né? Então, lá em cima. Deixa eu ver se a gente tem o suficiente para... E Não, dá porque pra fazer... a gente não tem massa, não tem nada. Na verdade, eu acho que o problema era para ter a massa, mas a gente vai calcular, então, as coisas por unidade de massa, tá certo?
Na verdade, uma coisa que eu posso fazer já, alguma coisa que deve chamar sua atenção é que é um processo à pressão constante. Vocês lembram da grandeza que a gente introduziu justamente pensando em processos à pressão constante? Vejam, eu vou calcular primeiro o W12, ok? Então, aqui vai ser o processo, é realmente trabalho realizado nas fronteiras, né? Então, vai ser integral de 1 a 2, né? Da pressão dV, ok? E aí, a pressão é constante, então é P, e aí a gente vai ter V2 menos V1, ok? A gente não sabe o que é V1 nem V2, tá certo? Mas aí eu posso escrever que é MP, volume específico, inicial, menos volume específico, final menos inicial, tá certo? E aí, quando eu vou reescrever aqui Q12, então eu vou ter que é M, então, U2 menos U1, ok? Mais P, né? O M já está em fator, PV2 menos PV1, ok? E aí? 2, 2. Ok? Esse aqui é o quê? Entalpia. Entalpia final, entalpia inicial, tá certo? E aí, por que simplifica? Na verdade, a gente tinha como calcular a variação de energia. Como é que a gente pode calcular a variação de energia interna? A gente vai calcular a variação de energia de entalpia específica, e aí vocês vão ver que outro... A gente tem aqui o ar, que é um gás ideal, né? Cada vez que você puder, ok? Você se pergunta, porque gás ideal realmente simplifica bastante a resolução, né? E muitas vezes a gente vai considerar que o gás é ideal. Então, ali está ideal, se vocês querem verificar, vocês podem, né? Lembram como fazer, né? Com aquela... não sei qual é o nome, é a constante de compressibilidade, não, é aquele Z, né? Para ver o quanto o sistema se afasta, né, da condição de gás ideal. Mas o ar, nessas condições, ele é um gás ideal, tá certo? Então, o que a gente tem para o gás ideal? Vocês lembram, em termos de entalpia, não me lembro que aula foi, mas a gente mostrou que o gás... vocês podem usar essas duas leis de Gibbs, ok? Lembram das leis de Gibbs, TdS? Igual... Por que eu quero TdS aqui? Não me lembro como a gente chegou a isso, mas a gente chegou a GH igual a pressão constante, ok? E se P0, ok, é o calor, ok? A pressão, calor específico, a pressão constante, para um gás ideal, ok? Lembra? Então, a gente vai ter aqui que H2 menos H1 vai ser igual. Ok? E aí, isso é tabelado. Na verdade, desculpa, eu fui um pouquinho rápido aqui, né? Tem uma etapa aqui. Na verdade, você vai integrar. Quando você vai integrar aqui, ok? Você vai integrar isso, ok? Então, esse CP0 só vai sair da integral se ele for constante, ok? Nessa faixa de temperatura. A gente vai considerar que é constante, ok? Eu não vou fazer... Tem maneiras de calcular, mas a gente não viu isso. Tem tabelas lá que ajudam, tem uma fórmula empírica, mas a gente vai considerar que ele é constante, tá certo?
mais ou menos constante nessa faixa de temperatura entre 300 e 500 K, tá certo? Então, eu posso colocar aqui aproximadamente, se eu chamar a atenção, então é CP0, T2 menos T1, tá bom? Então, a gente conhece essas duas temperaturas. O CP0 a gente pega na tabela. Não me lembro o que é, deixa eu ver aqui. A5. E pronto, então você tem que... Aí eu vou calcular Q12, né? Aí depois, se soubesse a massa, a gente ia multiplicar, mas é a parte fácil, né? Aqui a gente não tem como saber. Falta dados. Q12, então, vai ser igual a... É 1,004, não me lembro. Esse aqui é o CP0, né? Kilojoule por quilograma Kelvin. Kilojoule por quilograma por Kelvin. Vezes... T2 é 500. T1 é 300. Kelvin, ok? Verifique. Sai. E aí você vai ter 1,004 vezes 2 vai dar 200, desculpa, vai dar 200 e pouco. O valor é 200,8. Kilojoule. Quilograma. Tá bom? Então, vocês têm o calor. O calor transferido. E se a gente quisesse calcular o trabalho, que não era uma pergunta aqui do problema, mas a gente pode calcular o trabalho porque a gente tem, agora, a gente conhece, por unidade de massa, pelo menos, a gente conhece o calor transferido, ok? E a gente tem como calcular essa variação de energia interna. Lembram que também para um gás ideal, a gente encontrou que dU é igual a CV0 dt, ok? Então, se a gente considerar que CV0 é aproximadamente constante nessa faixa, ok? Então, a gente vai ter que U2 menos U1 é igual a CV0, ok? Vezes T2 menos T1, ok? E aí vocês podem olhar, ou vocês calculam, vocês sabem que vocês têm essa relação que CP é igual a CV mais R. Cuidado que esse R aqui não é a constante universal dos gases. Vocês lembram que cada um, quando a gente usa esse R aqui no gás ideal, PV é igual. Aí, se eu colocar aqui NR, aí realmente eu vou colocar a constante universal, né? Que vocês conhecem. Mas, se não, para o gás, eu tenho que PV, por exemplo, okay, é igual a RT. E esse aqui é de cada gás, né? Esse aqui é universal. Então, na tabela, a mesma tabela A5, se você for olhar, é aqui. A5. 6. Aí você tem que CV é 0,717. Para o ar. Nessa faixa de temperatura. Ok? Kilojoule por quilograma Kelvin. E aí eu não calculei, mas vocês podem calcular. E uma vez que você calculou ΔU, que você conhece o calor, então vocês podem calcular o trabalho, e aí vocês podem calcular a diferença de volume, ok? Vocês não podem calcular nem o volume inicial, nem o final, porque depende. Mas vocês podem calcular, ok? Apesar que no início vocês podem, né? Já aqui eu acho que pode, né? Vocês conhecem a temperatura e a pressão, e aí vocês usam.
Acho que dá para fazer. Vocês usam a lei dos gases ideais? Pronto. Aí dá para fazer, não podia fazer de outra maneira, na verdade. Aí vocês podem usar o gás ideal, ou seja, você tem que PV é igual a RT, então P1, V1. Aqui não vou colocar P1 porque ele é constante, né? PV1 é igual a RT1 e PV2 é igual a RT2, né? Aí você conhece a pressão, você conhece essa constante do gás, você conhece as duas temperaturas, ok? Então, vocês conhecem V1 e V2. Então, vocês podem calcular o trabalho. Ou seja, vocês podem calcular diretamente, ok? Aqui tem várias maneiras de resolver o problema, tá certo? Um pouquinho bagunçado, mas é bom, porque aí quando vocês vão estudar, vocês vão ter que pensar um pouquinho. Perguntas? Não, professora. Pode continuar. Ok. E aí, para terminar, que horas são? Eita. Um tanque rígido e selado contém amônia. Aí tem um cálculo aqui de entropia. É interessante fazer isso aqui porque um tanque rígido e selado contém amônia a 0 graus Celsius e título desconhecido. Então, você já sabe, provavelmente vai ser uma mistura de amônia líquida e vapor, ok? Mas é um tanque rígido e selado, então a gente sabe que não vai ter trabalho e também a troca de calor, que ela vai ser nula. Não, na verdade, vai ter troca de calor. Selado vai ser um volume de controle, né? Fechado. Ok, então a gente vai ter esse tanque rígido, eu vou desenhar. Tem troca de calor, porque vai trocar calor com água fervente, ok? E aquecer aqui o tanque rígido, ok? E aí, o nosso volume de controle vai ser esse aqui. Normalmente eu coloco... Ok, o volume de controle vai ser isso, né? Vai ser todo o volume desse tanque. Então, é uma massa constante de amônia. Ok. Então, aqui tem amônia. NH3, ok? A temperatura inicial, T1, é 0 graus, ok? A temperatura final, T2, é 100 graus Celsius, ok? E a pressão final, a gente conhece, é P2 igual a 1,2 megapascal, ok? E a gente quer saber X1, ok? A gente quer saber Q12, ok? E a gente quer saber a entropia gerada. Ok? Então, vamos lá. Aqui não vou perder muito tempo sobre os dois primeiros, eu acho que é tranquilo, tanque rígido a 0 graus. Como é que a gente vai fazer aqui? A amônia é a tabela B alguma coisa, né? Você tem as propriedades, aqui é dióxido de carbono, 4 é o... Então, amônia. Amônia é B2, ok? São as tabelas B2. Tabelas, aí vou colocar aqui, porque depende das propriedades. Tabelas B2. Então, tem um estado 2, aqui a gente conhece o estado, né? A gente conhece se não estiver saturando, tá? Tá certo? Porque se ele está, se aqui é uma mistura de líquido e gás, sabe a temperatura. E a pressão não adianta muito, porque a temperatura implica a pressão, que implica a temperatura, ok? Então, vamos ver nessas tabelas de... eu vou olhar aqui, talvez eu vou compartilhar a tabela. É essa, ok? Essa, a 18 ou 19? Ok? Vocês estão vendo aqui a tabela B22, que é mas não é a B22 que eu quero, é a saturada. Não, eu vou olhar aqui porque a pressão, no estado 2, a pressão é 1.200 kPa. Aqui, ó,
1.200 kPa, e a temperatura é 100 graus, ok? Aqui graus, 100 graus, sempre verifiquem a unidade, ok? 100 graus, 1.200 kPa, 1.2 megapascal, ok? Então, tá tudo ok, é um vapor superaquecido, ok? Nesse estado aqui. Então, o que a gente está procurando nessa tabela? A gente tinha que fazer um diagrama aqui, não precisa. Ok, primeira coisa que eu vi que eu esqueci de fazer, antes de começar, aqui, rotina. E definir o sistema, eu fiz, ok? Então, é uma massa de controle. Okay? É a massa toda a massa de NH3 dentro do tanque, ok? 2, equação da energia. Aqui, como é uma massa de controle, okay, a gente vai fazer depois um exercício com volume de controle, e aí a gente usa as equações de taxa. Né? Aqui são as equações realmente com as grandezas, então a energia, a gente tem que ΔU é igual, também não sei, acho que não sei a massa, delta, bom, vou escrever ΔU é igual a que 1, 2 menos W, 1, 2, ok? Já falei que aqui é 0, ok? Então, porque é rígido o tanque, né? Então, não tem trabalho. Então, a variação, o calor que a gente está procurando, transferência de calor, vai ser a variação de energia interna, ok? Q12 é igual ao 2 menos 1, vai ser igual a M 2 menos 1, ok? E aí, é isso que a gente quer saber. Ok, então vamos calcular aqui o 2, né? A gente pode saber tudo sobre esse estado, então vamos lá, nessa tabela aqui. Então a gente sabe aqui o volume específico, a energia interna, a entalpia e a entropia, ok? Então a gente vai pegar os dados que interessam aqui, ok? Eu vou copiar. Ah, esqueci. Desculpa, já que eu estou aqui, eu vou fazer a terceira, né? Que é a entropia. A gente vai precisar aqui, a gente tem que ΔS é igual, ok? Como vocês souberam dizer bem, é a troca de calor, ok? Mais a entropia gerada, ok? Isso é a terceira lei, a entropia, ok? Então, eu vou copiar aqui. Ok, vocês ainda estão... aqui. Então... Ok, então já peguei. Então, no estado 2, vocês concordam que a gente conhece o estado T2P2? Não é um estado binário, não tem essa coexistência de duas fases, ok? É tudo na fase vapor superaquecido, ok? Então, é amônia superaquecida. E aí eu anotei aqui os valores, não botei a da entalpia, porque a gente não vai precisar, mas se precisasse, ela está também na tabela, ok? Eu peguei o que eu vou precisar, o volume específico, a energia interna específica e a entropia específica, ok? E aí, como que esse aqui vai me ajudar a calcular no estado 1? Que, na verdade, aqui x é igual a 1, aqui, né? É 100% de vapor. Então, no estado 1, aparentemente, não é, né? Então, vamos lá.
Como é que eu faço? Estado 1. O que eu sei desse estado 1? Eu conheço a temperatura, eu sei a pressão. Não, a pressão eu não sei. Eu não sei a pressão. Não sei. É zero, né? Sim, T1 é igual a zero. Estou misturando tudo. T1 é igual a zero. Ok. A pressão eu não sei quanto é. Na verdade, eu sei. Ok? Qual é a pressão no estado 1? Provavelmente, ele vai estar num estado binário, né? Então, a gente vai... Bom, a gente não tem certeza, então vamos verificar. O que é que a gente sabe sobre esse estado? Eu preciso de duas propriedades para caracterizar ele. Aqui eu tenho a temperatura, a pressão eu não sei. O que é que eu posso saber desse primeiro estado? Como é o volume? É igual ao volume no estado 2, né? Não muda porque é um tanque rígido, ok? Como a massa dentro é um volume de controle com massa constante, então a gente sabe que V1 é igual a V2, ok? Então, com essas duas propriedades, T1 e V1, então eu posso caracterizar meu estado, é só pegar as tabelas, não é? Então, vamos lá. V1 igual a V2 é igual a 0,14,347. 0,14,347 metro cúbico por quilograma, ok? Então, eu conheço esse aqui, e aí eu vou procurar na tabela de novo, vou na tabela, ok? E agora não estou mais no vapor superaquecido, né? A gente vai verificar que está na amônia saturada. Então, a gente pega aqui a temperatura zero. Temperatura zero, ok? E qual é o volume específico? Lembram? O volume específico é 0,14 alguma coisa. Então, vamos procurar aqui. A pressão é essa? Não. Vamos verificar. 0,14. Vocês podem ver que realmente é entre S e S. Então, ele não está... Ele está nessa região de saturação, tá certo? Aqui seria o valor a essa temperatura, se ele fosse um líquido saturado, ok? Mas o volume é maior, então tem uma contribuição do vapor. Aqui ele não é 100% vapor, porque é 0,28, 29 quase, né? E ele está em 0,14. Então, ele está entre esses dois e a gente realmente vai calcular o título. Como ele está nessa região, a gente sabe que isso ocorre, é um processo que ocorre a temperatura constante de 0 graus e a pressão constante de 429,6 kPa, ok? Então, eu já anotei, então a gente vai calcular o título fazendo o quê? Você lembra que a gente vai pegar o volume, que a gente conhece, o volume menos o volume de líquido saturado, dividido por isso menos isso, vapor saturado menos, ou seja, é esse daqui, né? Aqui tem as três. Líquido saturado, vapor saturado, e aqui a diferença entre os dois, ok? Então, vamos fazer isso. Eu vou calcular X1 no estado 1.
Só um minutinho. Isso aqui, na verdade, eu já tinha escrito. Eu já coloquei. Ok, bom, é isso, né? Repetindo um pouquinho, então a gente conhece e a gente então escreve que o título é o volume específico menos o volume específico de líquido saturado, etc, etc. E aí encontra que x1 é igual... vou ter que passar para o exercício seguinte, então mais rápido. X1 é igual a 0,4933. 49,3%. Okay? Adimensional, porque a razão entre duas massas, entre dois volumes específicos, etc, etc. Ok? E uma vez que a gente sabe o título, então a gente sabe tudo o que precisa. Por exemplo, a gente não calculou ainda, né? Então, qual é o 2 menos o 1? O 2 a gente já tem, né? Ô, professora, Sim, pode falar. o volume específico que a senhora pegou foi o volume específico do estado 2, né? 0,14347. Sim, porque é o mesmo. É o mesmo do estado inicial. Sim, porque, olha, aqui o volume do tanque, o tanque é rígido, então o volume total é o mesmo, né? Nas duas situações. Sim. Ok? Não O tem volume pistão, é não massa. tem nada. E aí, como a massa é a mesma também, então você tem que V1 igual a V2. Volume específico no estado 1 é igual a volume específico no estado 2. Isso. Tá bom? Ok. É só isso mesmo. Ok. Então, é isso que permitiu, ok, adicionar uma segunda propriedade para saber qual é o estado. Então, com duas propriedades, eu consigo, ok? Depois eu posso dizer qual é a energia interna, consigo tudo. Então, qual vai ser a energia interna? O 1, a gente já tem o 2, né? O 1 é igual, mesma coisa, vai ser U. Não, desculpa. Sim, aí agora a gente conhece o título, né? Então, o 1 vai ser igual a UL, ok? Vejam essa aqui, mas a partir da expressão do título, essa expressão aqui, né? Deixa eu ver aqui. Essa expressão aqui do título. Você substitui os volumes específicos pela energia interna, por exemplo, então, U menos UL sobre UV menos UL, e aí vocês conhecem o título, e aí vocês querem deduzir essa aqui, né? Então, vocês vão ver que o U é igual a UL mais X vezes UV menos UL, ok? Então, vocês podem calcular. Como é que vocês vão pegar essa aqui? Aí é na tabela também, né? Vocês sabem os valores de U e V, ok? Então, eu vou escrever aqui o resultado. Depois, eu vou mandar o... Ok? Então, o é 741,21. 741,21 kJ
por quilograma. Cadê? Depois, a gente precisa de quê? Mesma coisa para a entropia. Na verdade, para calcular o calor, ok? A gente só precisa desse aqui. Então, o calor, vou botar o resultado aqui, 744,59. Ok? Que 2 é igual a 744,49 kJ por quilograma. E aí, depois, a gente quer resolver o problema da... Então, esse aqui é o que se pedia, né? Então, essa aqui é a resposta. Então, a gente tem o título, o calor trocado. Ok? E agora, a gente vai calcular a entropia. Então, a gente vai calcular a entropia. O 2 a gente já conhece, né? Já pegou. E a gente vai... Desculpa, é S1 agora. S1. Cadê meu mouse? S1 vai ser igual a SL mais X SV menos SL, ok? Ou vocês podem pegar diretamente SVL, né? E está na tabela, da mesma maneira que aqui já está na tabela o VL, ou senão vocês calculam, ok? E aí vocês vão encontrar que é 2,5425. 2,5425 kJ por quilograma Kelvin, ok? E agora eu vou calcular S2 menos S1, ok? S2 menos S1, ok? Eu preciso da massa aqui. Eu não tenho. Na verdade, aqui eu tenho como calcular a massa, né? Porque se a gente considerar que ele está um gás ideal, mas aqui não vou precisar, né? Vou fazer tudo como... S2 menos S1, então vai ser igual a esse valor, o valor que eu tinha antes. S2 é quanto? S2 é 5,5325. 5,5325 menos S1, 2,5425. Okay. A unidade é kJ por quilograma Kelvin. E aí vai ser igual a... Não. Ah, não, desculpe, eu misturei. É 2,990 aqui. Eu confundi com o resultado da outra. Ok? E aqui é 2,50. Ok, mas o que a gente quer saber é a entropia gerada, né? É igual a S2 menos S1, ok? Menos a integral de 1 a 2 de delta Q somente. Aqui a gente não tem muita informação sobre como esse meio ele passou, ok? Da temperatura T1 para T2, ok? E para cada... ok? Porque ele teve que ir de uma temperatura de zero, né? De zero até uma temperatura de 100 graus, ok?
Então, a temperatura aumentou e à medida que estava transferindo o calor. Então, o ΔQ fazia que a temperatura ia para T mais ΔT, etc., etc. E a gente não tem essa informação, ok? É um processo irreversível, claramente, né? E aí, como é que a gente vai calcular isso aqui? Então, aqui que está o que eu queria falar. Page rápido. Ok? Então, vocês têm que... Eu não insisti muito na aula sobre isso, mas esse processo de... Eu vou escrever a lei da entropia. S2 menos S1 é igual à integral de 1 a 2 de ΔQ sobre T, ok? Mais delta S gerado, ok? Esse aqui é positivo ou nulo. Nulo se for um processo reversível. E aí, nesse caso, você tem que ΔS é igual à integral de ΔQ sobre T, ok? Ou então ele é positivo, é quando o processo é irreversível, ok? E nesse caso, você tem que ΔS, ok? É superior, ok? É estritamente superior a essa integral de 1 a 2, ok? De ΔQ sobre T, ok? Então, isso quer dizer que esse aqui é inferior a esse aqui. E aí, essa parte aqui de troca de calor, vocês concordam que ela pode ser positiva ou negativa, né? Se você tem aqui o seu volume de controle, aqui, a sua massa de controle, aqui, né? Massa de controle. E aí você tem o ambiente, ok? Externo, ok? E aí você sabe que se você olhar aqui, se eu chamar isso aqui de QMC, é fornecido ao sistema pela água fervente, no caso, é positivo, né? E se eu me interessar no processo aqui, a gente tem água fervente, né? Então, se eu chamar aqui Q, água, ok? Esse processo aqui vai ser negativo. A água, ela vai fornecer calor à massa de controle, né? E aí, o que a gente pode dizer sobre esse QMC e o Q água? Isso são os processos de como é que a gente chama? De calorimetria, né? Que vocês fizeram em Física 2, no ensino médio. Então, vai ser igual a menos, né? Ok? Então, se é positivo, no caso é positivo, é a mesma quantidade, ok? O que a água fornece de calor à massa de controle, ok? A massa de controle tira a mesma quantidade da água. Concorda? Sim. Ok. Então, esse aqui vai permitir calcular a entropia gerada, porque esse daqui a gente conhece, ok? E a gente vai poder calcular esse aqui não como o que aconteceu ok? Na massa de controle, mas como processo irreversível. Aqui, a temperatura constante na água, ok? Então, na água, porque esse termo aqui é S, vai ser o mesmo para os dois, né? Então, a água ganhou essa parte aqui da variação de entropia. É só isso, tá certo? E então, o que foi o resto? O resto foi a integral de 1 a 2, ok? Aí vai ser 1 sobre T da água, ok? De ΔQ, ok? Então, vai ser ΔS. Vocês estão entendendo que a gente vai calcular do lado da água, porque do lado do sistema eu não tenho como calcular isso aqui, ok? Então, ΔS gerado vai ser igual a S2 menos S1, ok? Que a gente já calculou, que é, sei lá, ok? A gente vai ver depois. Mais, ok? Essa entropia a mais, então vai ser sobre a 373 Kelvin. E esse ΔQ aqui é ΔQ, ok? A integral do calor
Eu coloquei sim, 744,49. 744. Ok? E essa aqui a gente já calculou também. E aí, com isso, você calcula essa então, entropia gerada. Deixa eu ver aqui o valor final, 0,5463. Ok? Então, o importante aqui é entender que essa troca de calor foi com o meio ambiente, tá certo? Então, o meio ambiente, ele só ganhou, para ele, se você calcular a variação de entropia no meio ambiente, ok? Você não vai ter essa contribuição do aumento da entropia, tá certo? Porque essa entropia ela foi gerada no volume de controle, ok? É que está meio tarde. O que eu vou fazer, o que eu queria fazer aqui era corrigir o teste 3, ok? Mas como eu já fiz, primeiro comentário, deixa eu aqui parar de... Eu vou parar de gravar, ok?